Prazer falar com o senhor, é uma honra recebê-lo aqui no programa Falando Francamente, na TV Farol. Eu queria já começar, deputado. O senhor está em Brasília, né? Isso, nós estamos em Brasília. Cheguei ontem de madrugada aqui, tive uma agenda no Recife ao longo do dia de ontem e hoje nós estamos desde cedo participando dos debates aqui nas comissões, recebendo prefeitos, ex-prefeitos, lideranças aqui no gabinete e discutindo algumas pautas importantes de interesse do nosso país. Muito bem, eu queria começar lhe perguntando que o senhor foi aprovado aí a PEC 15, que traz um impacto positivo aí no parcelamento das dívidas previdenciárias. Nós sabemos hoje, que eu queria começar com o senhor por aí, que o senhor teve uma participação importante, que os municípios hoje vivem com a corda no pescoço nessa história do débito da Previdência, né? Muitas previdências, inclusive, estão praticamente falidas no Brasil inteiro, em Pernambuco não é diferente. Como é que foi essa aprovação dessa PEC? O que é que isso vai trazer de positivo para os municípios, deputado Silvião? Olha, primeiro eu quero parabenizar vocês pelo belo trabalho que vocês vêm fazendo, né? Trabalho importante que hoje é uma referência em Pernambuco, né? Você hoje, aonde está em Brasília, no mundo, no Recife, em toda a região do sertão de Pernambuco, a TV Farol hoje é uma referência, e sobretudo esse programa falando que cada vez mais tem audiência na região e em Pernambuco. Então, eu quero primeiro parabenizar Giovanni e Paulo pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Segundo, vocês sabem que eu sou um municipalista convicto. Eu entendo que o futuro do Brasil, ele não está apenas aqui em Brasília, ele está sobretudo nos estados e nos municípios, até porque são nos municípios que a população vive e onde estão os maiores problemas de ordem social. São nos municípios que a gente tem o problema da creche, o problema do abastecimento da água, a falta de atendimento à zona rural, a falta do transporte público, da saúde, da infraestrutura. E eu sou um defensor do novo Pacto Federativo, ou seja, menos Brasília e mais Brasil. Por isso que a gente tem pautado o nosso mandato, Paulo e Giovanni, em defesa da causa municipalista, porque antes da Constituição de 88, 70% do que se arrecadava ficava nas mãos da União, e 60% nas mãos da União e 40% nas mãos 60% nas mãos de estados e municípios e 40% nas mãos da União. Nesses últimos 30 anos, a pirâmide se inverteu. Hoje, 60% fica nas mãos da União e 40% nas mãos de estados e municípios. Então, cada vez mais está faltando recursos para se investir nos municípios em infraestrutura, programas sociais que possam melhorar a qualidade de vida da população. E vocês sabem, vocês que são estudiosos, que entendem da situação da Previdência no Brasil, sobretudo nos municípios, hoje mais de 3 mil municípios no Brasil pagam aí a dívida previdenciária. Ou seja, muitos municípios hoje sequer conseguem pagar a sua dívida previdenciária. Então, pensando nisso, nós apresentamos um projeto de nossa autoria, que é a PEC 15, que vai fazer com que possa haver um reparcelamento dessa dívida em 240 meses e, com isso, vai sobrar mais recursos para a gestão municipal poder fazer mais investimentos na cidade. De maneira que eu tenho trabalhado, esse projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, tem o apoio da maioria do parlamento brasileiro e eu tenho muita confiança que em breve a gente vai fazer com que esse projeto avance. Vou só, Paulo e Giovanni, dar resumidamente um dado importante. Por exemplo, uma cidade como Ingazeira, aí no município da região do Sertão do Pajeú. Ingazeira paga aproximadamente R$ 400 mil por mês de dívida previdenciária.
ele vai pagar, no lugar de 400, ele vai começar a pagar 20, 30 mil reais. Então vai sobrar aí 370 mil reais por mês, que no ano dá mais de 4 milhões de reais, para o prefeito poder fazer mais investimentos. Então, com isso, vai investir em infraestrutura, em obra, calçamento, pavimentação, investir nos programas sociais, e com isso vai fazer com que a gente possa gerar mais emprego e renda, que, sem dúvida alguma, é o maior programa social do Brasil. Muito bem, quem pergunta ao senhor agora é o professor Paulo César Gomes, o nosso PC. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Gostaria de saber do deputado Silvio Costa Filho com relação à PEC 32, mas só para contextualizar o porquê também desse debate, que é um debate nacional, mas aqui em Serra Talhada tem esse lado peculiar do fato do deputado Sebastião Oliveira ter feito parte dessa comissão especial, né, que votou o relatório na última semana, e ter como presidente o deputado Fernando Monteiro, que também está tendo uma relação com a base aqui na cidade, e houve um debate que acabou vindo parar em Serra Talhada, e nós nos comprometemos a ouvir a todos os deputados que viessem a participar do programa sua posição sobre esse tema. O senhor votou a favor do relatório do deputado Arthur Maia, né, da Bahia. Queria que o senhor detalhasse o porquê do senhor votar favorável a esse parecer que ainda vai ser submetido ao plenário da Câmara e depois no Senado. Olha, são dois momentos. Primeiro, o momento da constitucionalidade da matéria, né? A matéria ela não é inconstitucional. Então, na CCJ, ela foi apreciada a constitucionalidade dela. Como vocês sabem, uma matéria só pode avançar para o plenário depois de ser votada a constitucionalidade. Então, do ponto de vista do direito, da técnica legislativa, a matéria é constitucional. Entretanto, né, em relação ao mérito da matéria, eu votarei contra a PEC 32. Por que é que eu votarei contra? Primeiro, eu acho que o momento que a gente está discutindo a PEC 32 é um momento extremamente inoportuno. Segundo, o momento que a gente está vivendo no Brasil é um momento de 14,8 milhões de desempregados. É um momento onde a gente praticamente, os servidores públicos do Brasil estão há 2 anos sem ter nenhum tipo de aumento, né? A gente não pode, né, no final do governo Bolsonaro, votar uma matéria como essa. Isso não vai valorizar o servidor, isso não vai fortalecer o serviço público, porque eu sou um defensor do serviço público, mas eu defendo a meritocracia. Por exemplo, Paulo, um professor, e eu sou professor, eu sou formado em pedagogia, Giovanni, um professor que acorda às 6 da manhã, 7 horas está na escola, dá sua aula, só sai de 6 da noite, dá seu conteúdo pedagógico e ele dá a sua aula de qualidade. E você, às vezes, tem o mesmo professor, né, que não chega no horário correto, não dá o conteúdo pedagógico que deveria ser dado, falta além do que deveria, e chega no final do mês, esses professores ganham o mesmo salário. Eu não acho justo. Eu acho que a gente tem que prestigiar aqueles que querem trabalhar de maneira objetiva e, sobretudo, a gente premiar cada vez mais aqueles que querem se dedicar ao serviço público. Por isso que eu defendo a meritocracia, né? Os próprios professores, os próprios médicos, os próprios servidores defendem que seja o modelo como nos modelos dos países desenvolvidos, ou seja, que a gente tenha bônus, mérito e premie aqueles de fato que têm se dedicado e trabalham mais. Agora, nessa PEC 32, Paulo, eu sou contra porque eu acho que o momento é inoportuno, isso não vai resolver o problema do desemprego no Brasil, isso não vai fortalecer o serviço público, né? Pelo contrário, eu acho que isso inibe aqueles que querem prestar serviço público,
que estudam, que se dedicam, que se preparam, que fazem o serviço público. Eu acho que isso termina afastando um pouco aqueles que querem dedicar a sua vida ao serviço público. Por isso que, no mérito, agora no plenário, nós votaremos contra essa matéria. Já comuniquei ao nosso partido e eu estarei ao lado de todos que defendem o serviço público brasileiro. Só para concluir de forma rápida, o senhor vê clima para que a PEC seja aprovada tanto na Câmara como no Senado? Não, hoje o sentimento é da não aprovação da PEC 32. Esse é o sentimento hoje, mas pode mudar. Eu vejo muitos deputados com quem eu converso, independente de ser de esquerda, de direita, de centro, deputados que não se identificaram com o texto, acham que o momento não é o momento correto, a gente está em plena crise econômica, isso não vai dar nenhum sinal de melhoria e avanço para o serviço público brasileiro. A gente já está no final de um governo, falta pouco mais de um ano para as eleições, de maneira que eu acho que a gente deve fazer esse debate na hora de um próximo governo, num momento onde a gente possa serenar os ânimos, fazer um debate mais amplo sobre o serviço público brasileiro, que a gente discuta para os atuais meritocracia, bonificação, valorizar os bons, e para os futuros a gente possa criar critérios que dê estabilidade, mas que possam estimular aqueles que queiram entrar de fato no serviço público brasileiro. Uma das características do deputado Silvio Costa Filho, a gente tem observado, é justamente essa característica da serenidade. Eu quero lhe parabenizar por ser sereno, né? É um obrigado. Um pouquinho diferente do seu pai, né? Um pouquinho diferente do seu pai. Deputado, a assessoria aqui já me avisou que o senhor tem uma reunião agora no meu dia e a gente não quer lhe prejudicar, que já agradecido, não, mas... para mim, Giovanni, só lhe interrompendo, de fato a gente tem uma reunião agora 12 horas, mas eu vou até às 12h05, 12h10. Para mim é uma alegria poder conversar com vocês e quando for a Serra Talhada, eu faço questão de dar um abraço em vocês dois, a gente fazer um bate-papo e conversar sobre esse momento, Paulo, que a gente está vivendo em Pernambuco e no Brasil. Pronto, vai ser um prazer receber sua visita. Eu queria aproveitar esse link da sua ligação com Serra Talhada. O senhor já esteve algumas vezes aqui, né, em Serra Talhada, e o senhor tem, inclusive, colocado algumas emendas. Eu queria que o senhor nos atualizasse como é que está o mandato Silvio Costa Filho hoje, como é que está a relação com a prefeita Márcia Conrado, e se o senhor, claro, se está investindo, se o senhor quer alguma coisa em troca, em retorno eleitoral, né? Se o senhor tem uma perspectiva de votação positiva aqui na cidade? Olha, Giovanni, eu tenho pela prefeita Márcia Conrado muito apreço, acho uma mulher de muito valor, que merece o nosso respeito, a nossa admiração, e através de Luciano Duque, eu tive o privilégio de conhecê-la. Luciano é uma referência para todos nós, vai ser deputado estadual, tenho muita confiança nisso, porque Serra Talhada precisa ter, de fato, um deputado estadual que possa defender os interesses da cidade, né? Luciano adquiriu experiência ao longo da sua vida pública, saiu com aprovação em alta, tanto é que ajudou bastante na reeleição da prefeita Márcia. E enquanto o Luciano era prefeito, né, e agora na gestão de Márcia, a pedido dela, eu tive a oportunidade de encaminhar uma escola no valor de 5 milhões e meio de reais, que será atendido à população. Tive há pouco mais de 10, 15 dias com a prefeita lá em Recife, me comprometi da gente mandar uma creche para o município, para atender as mães e as crianças da cidade, e eu quero poder ajudar Serra Talhada. Eu tenho muito respeito pelo deputado Sebastião Oliveira, tenho muitos amigos que construí aí no município, a exemplo do meu amigo ex-deputado Augusto César, pai, Augusto César Filho, e quero poder ajudar Serra, que é uma cidade que está no coração de todos nós pernambucanos. Serra é uma cidade importante hoje, é um polo educacional, é um polo de serviços. Não tenho dúvida que, na medida que Serra Talhada cresce e se desenvolve, a região cresce e se desenvolve também. E eu sou um defensor do desenvolvimento. Eu digo sempre, Paulo, que eu sou um defensor dos programas sociais no Brasil.
né? Eu sei que tem gente que não gosta do presidente Lula, mas para mim o presidente Lula foi o melhor presidente da história de Pernambuco e do Brasil, né? E o presidente defende o Bolsa Família, eu defendo também o Pronatec, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos. Todos são programas importantes, mas o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade e felicidade para as pessoas. É um emprego, as pessoas querem ter o seu emprego, ter seu salário para serem mais felizes. É por isso que eu tenho pautado o nosso mandato na defesa do emprego e da renda. E qualquer projeto majoritário nosso no Estado, e eu agradeço, Giovanni e Paulo, o privilégio de conversar na manhã de hoje com vocês. O nosso nome está sendo lembrado pela Frente Popular para disputar o Senado Federal. Naturalmente, temos outros nomes que têm todos os predicados para disputar a eleição para o Senado, até porque são nomes que merecem a nossa admiração e o nosso respeito. Mas se lá na frente a gente for convocado para uma disputa para o Senado, não tenha dúvida que a nossa principal bandeira será defender as regiões do nosso Estado, unificar o desenvolvimento, dialogar com o setor produtivo, dialogar com os jovens pernambucanos para a gente levar desenvolvimento ao lado do futuro governador de Pernambuco e do futuro presidente da República. Eu acho que só através do desenvolvimento, do emprego, é que a gente vai fazer um Estado mais justo, mais solidário e melhor de se viver. Tudo bem, PC. Deputado, só para concluir aqui, o senhor está com a agenda aí já fechada, e, enfim, mas eu só queria que o senhor pontuasse o seguinte cenário. O senhor colocou que o seu nome tem sido especulado para compor a disputa para o Senado, né? Esse ano, aliás, o ano que vem a eleição é só uma vaga para o Senado, mas queria só que o senhor colocasse se eventualmente seu nome for especulado por um vice, eu toparia, e fizesse uma análise rápida aí essa possível polarização a nível nacional Lula-Bolsonaro. O senhor acha que, pelos movimentos políticos que estão sendo feitos, Lula leva uma certa vantagem ou uma grande vantagem em relação ao presidente da República? Olha, eu acho que Lula tem todas as condições de voltar a ser presidente da República. Agora, o presidente Lula precisa ter a compreensão que ele precisa apresentar ao Brasil, né, uma agenda econômica para o país, que diminua a inflação, que diminua os juros, que retome o investimento público e que possa ampliar a política externa para trazer investimentos para o Brasil. Eu conversava recentemente, Paulo, com o presidente do Banco Central, o presidente Roberto Campos, e ele me relatava, dizendo, olha, Silvio, o mundo, Giovanni, tem quase 13 trilhões de dólares à procura de investimentos, né, atrás de portos, aeroportos, rodovias, estradas, infraestrutura, petróleo e gás, aeroportos, rodovias, atrás de investimentos. Mas na medida que vê o presidente tensionando, brigando com o judiciário, brigando com a política, brigando com a imprensa, causando insegurança jurídica, não priorizando a pauta do meio ambiente, qual é o investidor que quer vir para o Brasil? Então, isso termina afugentando investidores que querem empreender, as pessoas querem segurança institucional. Então, eu vejo que o presidente Lula ele tem muitas condições de poder vir a ganhar a eleição. Sabemos que está muito cedo, mas eu acho que o Brasil tende a viver um novo momento. E quero, Paulo, dentro da sua pergunta, você sabe que a eleição majoritária depende de uma construção coletiva. Não está no nosso radar disputar a vice, né? Até porque, sobretudo, a vice é uma construção de um entendimento mais amplo, mais coletivo, né? Nosso projeto hoje é ficar aqui em Brasília, ajudando Pernambuco, levando investimentos. Modesta parte, é muito ruim falar de si próprio, mas nesses últimos 3 anos que vão se completar, eu tive a oportunidade de mandar mais de 200 milhões de reais de investimentos para Pernambuco. E esses investimentos vão mudando a qualidade de vida das pessoas. E eu quero aproveitar a audiência de vocês para agradecer, né, as manifestações de apoio e de estímulo que a gente vem recebendo para disputar o Senado, né, de prefeitos, ex-prefeitos, movimento dos trabalhadores rurais, movimentos sociais, empresários. Isso só nos enche
de energia. Entretanto, estou muito tranquilo, né, Giovanni? Como Isso. você falou, estou muito sereno em relação a isso. Já dizia Tancredo Neves, Paulo, que eleição majoritária é muito mais destino também do que projeto pessoal. Uma coisa é eleição de vereador, deputado, a gente reúne os amigos e vai para a disputa. Mas o governo Paulo Câmara, o governador, sabe da nossa lealdade, da nossa correção. O prefeito do Recife, meu amigo pessoal, João Campos, que tem feito um belo trabalho. Eu procuro dialogar com todos os partidos políticos aqui, com o presidente. Lógico que tem um fogo amigo aqui ou ali, que é da democracia, do processo. Infelizmente, a gente não consegue agradar todo mundo, né? Nem Jesus Cristo, né, Giovanni? Exatamente. Mas eu continuo na mesma direção. Eu fui vereador do Recife, deputado estadual, secretário, deputado federal, e eu procuro fazer política com seriedade, com compromisso e com respeito ao povo de Pernambuco. Deputado, para fechar, nós temos aqui Djalma José, lá em São José do Belmonte, que está ali nos assistindo e está comentando a sua fala contra a PEC 32. Ele está dizendo, se o senhor fosse a favor, não tinha o voto da população. Márcio Barros, que é professor universitário, está em Recife, é um serra-talhadense que está em Recife, aí na Madalena, sempre nos assiste, está dizendo, eu gostaria de informar que a meritocracia já existe nos professores universitários nas IEFs. Verdade, verdade. Isso, aí tá, é só para fazer o registro. Bom, deputado, 12h06, entrevista curta, mas positiva, nós vamos repercutir, gente, na página do Farol ao longo do dia, ou amanhã de manhã. Queria desejar ao senhor boa sorte. Sempre que tiver em Serra Talhada, vem aqui no estúdio, conhecer a redação do Farol, tomar um cafezinho, um golinho d'água, um pedacinho de rapadura, né? Ô, rapaz. Giovanni. Muito obrigado pela entrevista, viu? Ô, Giovanni, eu que agradeço a você, a Paulo, né, a todos que fazem a TV Farol. Me comprometo de quando for à Serra, vou visitar vocês para a gente conversar um pouco, me colocar à disposição de todos os servidores e servidoras de Pernambuco para a gente trabalhar contra a PEC 32. Sabemos que hoje existe, como tão bem disse o nosso amigo que está lá em Recife, que já existe em alguns locais a meritocracia, a bonificação, mas hoje, sobretudo na educação, a gente precisa ampliar essa questão para as outras áreas do serviço público, de maneira que eu quero me colocar à disposição de todos para a gente trabalhar para um Pernambuco cada vez melhor e de mais oportunidade para todos. Muito obrigado e boa semana a todos. Valeu, Bruce. Um abraço, deputado Silvio Costa Filho. Bom, meus amigos, conversamos direto de Brasília com o deputado Silvio Costa Filho, Silvinho.